As pessoas conversam o tempo todo, em todos os lugares, e é muito comum escutarmos diálogos ou conversações como as que forneceremos agora. O Cláudio? Ah, sim, ele está ótimo. Bem, mas você sabe, ele sempre soube o que quis, está trilhando os passos do pai direitinho. E está inclusive fisicamente ficando cada vez mais parecido com um velho. Ou então, uma jovem conversando numa roda de amigos. Estou delirando com a proposta. É simplesmente fantástica. Bem, mas vocês sabem, eu sempre me imaginei trabalhando nisso. Desde o começo eu sabia e dizia para mim mesma, é isso que eu quero. É claro que tinha que dar certo. Enquanto ouvimos também alguém dizendo, agora está tudo bem, mas eu ainda não estou acreditando. A família está bem, eu estou bem. As coisas vão indo bem lá no trabalho, mas você me conhece. Sabe que eu não dou sorte. Escreva o que lhe estou dizendo. Sei que a qualquer momento alguma coisa ruim vai me acontecer. Na realidade, todos esses diálogos são muito comuns em qualquer circunstância, pois descrevem uma série de opiniões. Contudo, revelam também um fator muito interessante. Consciente ou inconscientemente, bem ou mal intencionadas, muitas pessoas, na verdade a maioria, realizam a visualização criativa o tempo todo. Este livro irá mostrar e ensinar com detalhes como realizar a visualização criativa de maneira consciente, efetiva e benéfica, de forma a melhorar sua vida, atingindo os objetivos pessoais desejados. O leitor aprenderá um método dirigido e extremamente valioso para fazer algo que pertence à natureza de todo ser humano. Controlado e direcionado por sua consciência, esse método lhe trará um poder enorme e progressivo para controlar e direcionar o próprio destino. Você aprenderá também como evitar a realização criativa, quando, por exemplo, você já obteve o suprimento desejado para alcançar um determinado objetivo, ou no momento em que você deverá se concentrar em algo que lhe causa medo. Desde os primórdios dos tempos, quando começaram a surgir as evidências do raciocínio humano, que por sua vez foram transmitidas através das crenças religiosas, a visualização criativa é a técnica mais eficiente para a autorrealização dentre todas as capacidades do homem. O escopo abrange desde o mais simples desejo do homem primitivo, ou seja, a caça que lhe oferecia a carne para a sobrevivência, até os desejos mais sublimes dos místicos orientais, que se resumem em não desejar absolutamente nada. Em qualquer um dos casos, a resposta é sempre a mesma. Descubra e veja. Aquilo que você deseja já é seu, e ele já será seu. Existiram instâncias, nos mais variados níveis da necessidade, onde a conscientização daquela verdade ocorreu simultaneamente total e completa, e por isso nenhum outro esforço se fez necessário. Na maioria das vezes, entretanto, e para a maioria das pessoas, exige-se algo para a consecução do objetivo desejado. Contudo, isso não se deve a nenhum tipo de destino aleatório, ou em virtude de alguma lei do universo. Isso ocorre simplesmente porque nós, seres humanos, somos criaturas extremamente complexas. O intelecto, as emoções, os vários níveis da psique e o próprio sistema nervoso caminham em direções diferentes. Contudo, a despeito dessa grande desigualdade de rumos de nossas funções, quase todos temos certeza de que queremos isto ou aquilo, de que precisamos disto ou daquilo outro, seja a nível material ou espiritual. Então, é necessário colocar todos os níveis da psique, além dos sentidos físicos e do cérebro, em sintonia, para que o objetivo seja atingido. Essa sintonização pode demorar algum tempo, e ao ser realizada, poderá ocorrer uma espécie de inércia, ou mesmo de oposição externa,
que deverá ser superada e que sabemos será superada. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, diz o ditado. Até mesmo da frieza do asfalto, por vezes brota uma flor. Tudo aquilo que não tem significado deve ser direcionado para um propósito divino. Então, de que maneira você poderá estabelecer a harmonização, suave e eficiente, de todos os níveis do seu ser, dirigindo-os de forma coesa e ordenada para aquilo que você deseja? Como elaborar um método que consiga ser controlado pela mente racional, apelar para as emoções, ser aceito pelos instintos e solicitar o auxílio dos sentidos físicos? Existem várias maneiras, uma vez que os sentidos físicos consigam ser acionados por meio dos sons, palavras ou pela ação corporal, por exemplo, os quais serão apresentados mais adiante. O primeiro e mais importante sistema para solicitar o auxílio dos sentidos físicos está diretamente relacionado com a visão. É através da visão que as pessoas vêm conseguindo se desenvolver nas técnicas para a obtenção daquilo que precisam. Embora de um modo geral e apropriadamente, isso é reforçado por uma outra ação a nível material. Cabe aqui uma observação, pois afinal de contas é nesse nível material que você precisa que seus desejos sejam realizados, uma vez que vivemos no mundo material. Mesmo que uma pessoa não deseje nada mais além de ir para o céu depois de morrer, ela está formulando esse desejo no mundo material. E, na verdade, todas as religiões são unânimes em afirmar que assuntos dessa natureza devem ser determinados enquanto vivemos aqui na Terra. Vamos, nesse momento, retornar às considerações sobre os nossos dois exemplos extremos: o místico oriental, que deseja apenas não desejar nada, e o homem primitivo, que deseja carne para a refeição seguinte da família. Uma vez que existe tão grande diferença entre os desejos de cada um, será que existe muita diferença na maneira com que esses desejos são concretizados? Absolutamente. Os dois seres humanos pretendem, em níveis diferentes e em circunstâncias distintas, a realização de sua natureza humana. Com certeza, os detalhes diferem, mas os métodos básicos são os mesmos. O oriental, com seus símbolos ou imagens daquilo que deseja conseguir, utiliza-se da meditação para imprimir nas células do cérebro a imagem. Além da meditação propriamente dita, entoa certos cânticos ou mantras para conduzir sua mente na mesma direção, através do sentido da audição. Por sua vez, o homem primitivo executava com extrema precisão desenhos de animais que queria abater. Existem evidências de que, além dos animais, o homem das cavernas desenhava lanças em movimento, para que a ação física adequada fosse trazida para o plano real. Não sabemos se os homens primitivos tinham o hábito de entoar cânticos, ou mesmo se emitiam sons, pois não existem provas para isso. Porém, se estabelecermos uma comparação com as tribos primitivas remanescentes na África e em outras regiões do mundo, poderemos concluir que sim. Existe na França uma famosa coleção de pinturas pré-históricas, de onde se destaca uma que retrata a figura de um mago, usando uma cabeça de animal como máscara e aparentemente dançando. Outro exemplo da mímica física e ações especiais que operavam em benefício de toda a comunidade. Por que razão essas ações criativas, a imagem, a ação e o cântico, vêm sendo utilizadas pelos povos das mais diferentes regiões e culturas do mundo com os mais variados objetivos por milhares e milhares de anos? Porque elas funcionam, porque levam ao resultado desejado, alinhando cada nível do indivíduo com um desejo,
de tal maneira que não existem obstáculos para sua realização. Quando não existem barreiras que impeçam aquilo que desejamos, certamente atingiremos, atraindo até nós da mesma maneira que o ímã atrai o ferro. Isso é verdadeiro, independente daquilo que queremos, seja ele um poder interior, uma habilidade, um objeto material, uma informação, alguém para nos ajudar numa empreitada, para nos amar, ou tudo isso em momentos diferentes. Uma imaginação fértil e a capacidade para o devaneio, ou sonhar de olhos abertos, servem e deveriam ser mais utilizadas para a obtenção de seus objetivos. Mas nem sempre essas características são necessárias para o sucesso e tampouco representam uma garantia para a realização eficiente da visualização criativa. O know-how é fundamental. Algumas pessoas já o têm naturalmente, outras adquirem-no por meio da própria intuição, mas nem toda visualização é criativa, e se não encontrarmos ou aprendermos os sistemas para conectar o nível interno ao externo para aquilo que estamos tentando fazer, nem mesmo a imaginação mais fértil poderá nos auxiliar. Thomas Chatterton, um inglês que viveu no século XVIII, desde criança, notabilizou-se por sua mente ágil e imaginação vívida. Criou para si um mundo de sonhos, com personagens históricos e imaginários, que resultaram numa obra poética de conhecido valor. Começou a escrever prosa para várias revistas e, ao completar 17 anos, mudou-se de Bristol para Londres. Um famoso político e escritor da época, Horace Walpole, escreveu a respeito de Chatterton: "Não consigo acreditar que exista alguém tão genial quanto ele." Além de seu estilo próprio de poesia antiga, Chatterton ficou famoso também por suas críticas e sátiras a respeito dos costumes de sua época. Entretanto, por mais estranho que pareça, esse escritor privilegiado jamais conseguiu ganhar dinheiro. Morreu na miséria antes dos 18 anos, deixando uma lacuna lamentável no universo literário da Inglaterra. Sem dúvida nenhuma, essa tragédia pode ser atribuída a vários fatores externos, como, por exemplo, o pagamento de uma de suas peças literárias só foi efetuado após sua publicação. Um outro trabalho foi rejeitado pelo editor devido ao estilo, tendo sido publicado muito tempo depois. Enfim, todos esses incidentes não podem ser descritos como graves ou raros, mas para Chatterton, tudo aconteceu de uma só vez, e com tanta intensidade que ele não teve estrutura para suportar tudo. Ao analisarmos as causas internas dos acontecimentos, no entanto, poderemos ver que pelas fantasias pseudo-históricas de sua poesia, como também pela sátira brilhante de sua prosa, Chatterton empregou toda a sua imaginação em sua obra, mas não utilizou-a para ligá-lo ao mundo que o cercava. Ao contrário, usou-a para desligar-se dele. Os modelos por ele escolhidos, assim como seus heróis, eram pessoas com sólidas estruturas familiares. Para quem escrever era uma atividade paralela, da qual não dependiam financeiramente. Isto não implica em que a pessoa deva abrir mão de seus ideais ou de ser original. Significa apenas que você deve manter a imaginação presa à realidade, ou seja, à realidade espiritual, à realidade racional, à realidade emocional e à realidade material. Significa também que você deve sempre planejar o equilíbrio naquilo que decidir visualizar. Voltaremos a esse assunto mais adiante.